saudar aqui a Amanda, a Valdete, que gentilmente me convidaram para participar desse evento importantíssimo. Eu chego aqui com uma expectativa de aprendizado muito grande, tendo em vista que diante de mim tem profissionais do ensino com larga experiência e que podem contribuir muito para esse debate. Fico felicíssimo com esse generoso convite. Muito obrigado, Amanda, Valdete e todos os responsáveis pela organização. Quero cumprimentar todos os diretores, o pessoal que trabalha no Centro de Direitos Humanos Maria da Graça Brás. Cumprimento a doutora Cíntia, Márcio, Nácio. A Frente Joinville pela Democracia, a Escola Livre Professores pela Democracia, meu dileto amigo, Dr. Luiz Gustavo Assad Gupi, estudantes aqui presentes, professores, colegas. Eu pretendo fazer uma exposição rápida a respeito de alguns aspectos jurídicos desse debate importantíssimo, candente, que se inicia com uma atividade desse grupo Escola Sem Partido, ligado a um pessoal que hoje colonizou o espaço das redes sociais, MBL, Revoltados Online. Ali está a raiz dessa iniciativa e, obviamente, eles trabalham vinculados a alguns setores da política, notadamente a família Ignorância. Logo vocês vão entender de quem eu estou falando. Então eu quero fazer uma exposição de aspectos jurídicos no âmbito internacional e no âmbito interno, da legislação interna, passando pela Constituição da República, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e aí a gente faz uma análise especialmente do projeto no que tange a esse artigo 3º, que trata dos princípios fundamentais da educação no Brasil, e fazemos um fechamento crítico a respeito disso. Então, o primeiro dispositivo no âmbito internacional que eu acho que nós devemos trazer à discussão é o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já que estamos aqui, né, num centro de direitos humanos, a gente começa com esse importantíssimo diploma internacional que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é direito de toda a pessoa o acesso à educação. E essa educação deve visar a plena expansão da personalidade humana, dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. Então nós temos aí uma diretriz de âmbito internacional que deve ser seguida por todos os países signatários. Hoje é difícil encontrar um país que não seja signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então a gente tem um norte instaurado em 1948 por uma razão histórica importantíssima, que foi o desastre humano representado pela Segunda Guerra Mundial, especialmente pelo Holocausto. Então, naquele momento histórico, se estabelecem algumas diretrizes fundamentais para o desenvolvimento da vida, apesar das críticas que podem ser feitas à Declaração Universal dos Direitos Humanos em alguns aspectos marcantemente de defesa de um certo liberalismo econômico, etc. Mas é um documento importante para nós termos uma orientação no desenvolvimento das políticas de educação, no caso específico, no âmbito de cada estado. E aí a gente percebe de expansão da personalidade, reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais. Aqui, de forma rápida, a gente percebe um descompasso entre o projeto, que na verdade quer estabelecer uma censura, de modo que viola já o artigo 26 na parte que trata das liberdades fundamentais. E também é um projeto que não favorece a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações, até porque os seus defensores são pessoas que frequentemente desenvolvem discursos de inimizade,
discursos xenófobos, discursos misóginos, tudo aquilo que contraria os direitos humanos. E essa manobra jurídica, essa manobra política no âmbito do legislativo para alterar a lei de diretrizes e bases da educação, quer, na verdade, violar esses direitos humanos, especialmente no que diz respeito à educação. A questão do racismo, a questão da intolerância religiosa, aquilo que não fizer parte de determinado segmento religioso não pode ser prestigiado dentro das escolas. E aí a gente vai perceber uma renovação do racismo na medida que haverá um preconceito em relação à religiosidade dos negros, à cultura, à tradição religiosa desses povos. Outro aspecto interessante no âmbito internacional é a Convenção relativa à luta contra a discriminação no campo do ensino, que é de 1960, e no seu artigo 5º fala que todos os Estados partes, essa convenção é realizada no âmbito da Unesco, todos os Estados partes na presente convenção convêm que, primeiro, a educação deve visar o pleno desenvolvimento da personalidade humana, o fortalecimento do respeito aos direitos humanos e das liberdades fundamentais, e que deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações, todos os grupos raciais ou religiosos, assim como o desenvolvimento das atividades nas Nações Unidas para a manutenção da paz. Novamente, então, 12 anos depois, em 1960, há um reforço no âmbito da Unesco daquelas diretrizes do artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1966, surge na Unesco uma recomendação relativa à condição docente. Aí, isso é importante que nós tenhamos conhecimento, porque diz respeito ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho em sala de aula. Não importa o nível de educação, educação básica, ensino médio ou superior. De acordo com essa recomendação, na parte que diz respeito aos direitos e deveres dos docentes, a parte que trata das liberdades profissionais, fica consignado: no exercício de suas funções, aos docentes deverão ser asseguradas liberdades acadêmicas, estando tecnicamente qualificados para avaliar os recursos e métodos de ensino mais adequados aos alunos. Caberá aos professores desempenhar papel de destaque na seleção e adaptação de recursos didáticos, na escolha dos materiais pedagógicos e dos métodos no âmbito dos programas aprovados com a colaboração dos coordenadores e gestores escolares. E mais adiante diz: as autoridades deverão levar em consideração as recomendações dos docentes referentes ao tipo de ensino mais adequado aos alunos, assim como a orientação de seus estudos. A gente pode perceber nessa recomendação da Unesco de 1966 o protagonismo do professor, o reconhecimento de que esse processo de ensino e aprendizado deve ser capitaneado pelo profissional da educação, e não por uma minoria ou por alguma maioria eventualmente histérica no campo político que não conhece sequer os valores, que não tem formação pedagógica, que nem sabe o que está fazendo, como ressaltou aqui o professor Luiz Gustavo. Fala-se em doutrinação, utilizam-se de conceitos vagos, há uma desorientação completa, mas com um objetivo bem claro no final, que é censurar, calar a boca dos profissionais de educação, notadamente aqueles que têm uma formação em teoria crítica mais avançada. Porque é essa formação em teoria crítica mais avançada que promove uma agitação na mente da juventude, que passa a não se conformar com decisões no campo econômico, decisões na administração pública, decisões por parte do controle de pessoas dentro do sistema penal. Tudo isso vai gerando agitação. E eles querem solapar todas essas possíveis insurgências de uma juventude inconformada com opressões. Dentro da nossa Constituição, nós temos no artigo 5º, nós temos, já no começo, nos primeiros incisos, a liberdade de manifestação do pensamento. Então eu tenho liberdade de me manifestar, como eu estou fazendo aqui. Também quem não concordar tem
de se manifestar contra, e a gente não pode abrir mão disso, porque na medida que não houver essa liberdade de manifestação do pensamento, simplesmente se fulmina qualquer perspectiva de convivência democrática. Então, é necessário lembrar, trata-se de uma cláusula pétrea. Não é porque eu sou professor que eu não posso externar o meu pensamento, na medida que isso não cause, obviamente, nenhum prejuízo aos direitos também de quem é o destinatário da minha comunicação, especialmente os estudantes. No artigo 206 da Constituição da República, na parte que trata da educação no país, a gente tem destacado a liberdade de ensino, pesquisa e divulgação do pensamento, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Esse projeto, encabeçado aí por essa turma do Escola Sem Partido, MBL, Revoltados, já passou da hora e, no campo jurídico, mais incisivo, para impedir o avanço desse projeto. Me parece que é um projeto flagrantemente inconstitucional e, de repente, deveria ser alvo de um mandado de segurança por parte de algum parlamentar para tentar barrar, inclusive, a tramitação disso. Tentar uma antecipação para controlar o quanto antes os efeitos negativos, como a professora Amanda falou. Embora não seja lei, a gente já começa a sentir, né, na população uma certa absorção dessa ideia de uma escola sem partido, sem que as pessoas saibam exatamente o conteúdo do projeto. Porque não se trata de um projeto que queira impedir que a sala de aula seja palanque do candidato tal ou do partido tal. Eu não gostaria também que na minha aula eu ficasse fazendo propaganda política do fulano de tal ou do partido tal, porque isso fugiria do objeto central da atividade docente. Mas não é disso que se trata, não é só escola sem partido. Na verdade, é uma escola sem pensamento crítico, é uma escola que quer aniquilar qualquer crítica ao establishment, ao liberalismo, ao neoliberalismo econômico. É uma escola que quer impedir discussões importantes no que diz respeito à alteridade do outro, nas questões sexuais, nas questões de gênero. Aí a gente percebe uma influência muito grande da chamada bancada da Bíblia, o pessoal aí neopentecostal que quer tomar o poder de uma forma absoluta e usa isso como uma plataforma. Porque mesmo quem não é religioso de forma fervorosa, fica simpático a esse tipo de discurso. Eu não quero uma ditadura gaysista, para usar uma expressão muito utilizada por esse pessoal. E no que diz respeito ao artigo 3º da lei vigente, a lei 9394 de 96, a lei de diretrizes e bases da educação, os princípios da educação nacional hoje são os seguintes: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, respeito à liberdade e apreço à tolerância, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, valorização do profissional da educação escolar, valorização dos professores e vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Não tem como eu ir para a sala de aula e não dialogar com a realidade que me cerca. Não tem como eu ir para a sala de fora do ambiente escolar. Então, tudo que diz respeito a críticas dessas censura será taxado de doutrinação. Pensemos no artigo 26 da LDB. O artigo 26A
que foi inserido mais recentemente, ele diz que é obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Como que eu vou fazer um estudo dessa natureza sem criticar o processo de colonização, o eurocentrismo, o racismo? E isso é importante destacar porque o chefe da família Ignorância falou que os negros vieram para cá espontaneamente, que não houve esse tráfico de escravos, e que isso era feito pelos próprios negros, que já eram escravizados no continente africano. Então, daqui a pouco, se eu começo a fazer uma narrativa realista disso, eles vêm falando, não é bem assim. Tu tem que apresentar o outro lado da história. Mas que outro lado da história? Mas da onde tirou esse troço? Qual é a fonte? Não, porque já havia o escravo, o negro que escravizava lá na África. Então, assim, os ibéricos não têm nenhum papel nisso. Os ingleses, os holandeses, esse povo da Europa que se aproveitava da força física dos negros, e o que foi feito após 1888, nada disso tem que ficar discutindo, porque é muito mimimi. Nós vamos acabar com tudo que é mimimi. É isso que eles propõem. Como é que eu vou desenvolver um trabalho em sala de aula de forma digna, de forma livre, com essa ameaça de responder administrativamente, de perder o trabalho e de ser até mesmo, em alguns casos, criminalizado agora, né, por alienação ideológica, assédio ideológico, quer dizer, uma coisa flagrantemente inconstitucional. As diretrizes dos conteúdos curriculares, segundo o artigo 27 da própria LDB, difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Feito esse apanhado do que nós temos vigente hoje, eu só então vou passar a análise do artigo de lei, o artigo 3º desse projeto 7180 de 2014. É importante destacar que é um projeto de 2014 do deputado Erivelto Santana, do PSC da Bahia. E apenso a esse projeto de lei, existem mais alguns outros. Só que, agora dia 30 de outubro, o Flavinho, percebam a da Bíblia, a utilização de igrejas como aglutinação de um pensamento único de intolerância religiosa, de intolerância política, de negação da pluralidade, da negação do livre pensar. Esse substitutivo do deputado Flavinho, de 30 de outubro desse ano, propõe que no exercício de suas funções o professor, inciso 1º, não se aproveitará da audiência cativa dos estudantes para promover os seus interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Então, embora isso não esteja explícito, no inciso 1º a gente percebe que o aluno é visto por esses sujeitos como um completo idiota, como um sujeito incapaz de ter autonomia crítica e incapaz de formar seu pensamento. Eles partem do pressuposto que ali existe uma série de sujeitos sem capacidade de pensamento, com algum déficit cognitivo. No inciso 2º, fala que não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Então, aqui já parte do pressuposto que os professores são sujeitos vingativos, são sujeitos que merecem esse escracho desse sujeito, esse pseudo-filósofo citado pelo professor Luiz Gustavo, esse tal de Olavo de Carvalho. No inciso 3º fala que não fará propaganda político-partidária em sala de aula e nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Só para contextualizar, eu já teria incorrido
né, nessa infração aqui, semana retrasada, porque houve um debate lá na Univille a respeito da destinação de recursos para as instituições de ensino superior, das bolsas do artigo 170 da Constituição Estadual. E aí eu cheguei e falei, olha, vocês fazem parte de uma instituição comunitária, o mínimo que vocês fazem é comparecer em peso nesse evento e mostrar a pressão, né, para que os políticos ali envolvidos percebam a pressão de vocês, no sentido de manter a distribuição das verbas dessa forma. Então, eu já não poderia falar isso. Aí os alunos não saberiam da importância desse negócio. Então, para que eu sirvo? Eu sirvo para quê? Para ensinar capitanias hereditárias? Para ensinar quem foi mensar? Para ficar ensinando quais são os tecidos que constituem o organismo dos seres humanos? É para isso? Eu não posso conectar o ambiente estudantil com a realidade sociológica, política, econômica? Então, realmente, aí eu vou fazer outra coisa, porque eu só me dispus a ir para a sala de aula na esperança de causar alguma transformação, de gerar algum incremento naquilo que a gente denomina em direito de justiça social. No inciso 4º, esse projeto fala que ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Aqui o professor é uma espécie de super-homem no sentido nietzschiano, né? Ele tem que saber tudo de todas as correntes, porque se ele trabalhar só, por exemplo, a relação entre Estado, direito e capital a partir do pensamento de Pachucanes, lá no direito, e ele não citar, por exemplo, o Kelsen, ele está incorrendo, então, numa infração do projeto aqui do inciso 4º. No inciso 5º, o professor respeitará o direito dos pais, dos alunos, a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Então, se nós tivermos alguma vertente religiosa dizendo legítimo exterminar pessoas homossexuais, membros de LGBT, ou então pessoas que sejam de movimentos sociais, MST, MTST, ou um centro de direitos humanos, né? Porque a gente estava ali parado, prestes a entrar, passou uma gurizada falando, vamos queimar tudo isso aqui. Agora, aconteceu agora, não sei se tu chegou a ouvir, agora, então, se houver esse tipo de incentivo discursivo a essa juventude, a escola não pode falar absolutamente nada, o professor tem que ficar quietinho. Até porque, já no que eles estão tramando, nós seremos dispensados, porque vai ser EAD. Vai ser EAD para benefício de setores da economia que vão explorar esse tipo de acesso à informação e à educação. E que estão fazendo parte do centro, do núcleo desse governo eleito e que vai tomar posse em janeiro do ano que vem. Para finalizar, no inciso 6º, o projeto fala que não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Quer dizer, o professor também não pode deixar que de repente alguém utilize o espaço estudantil para fazer algum tipo de doutrinação. Bom, vou então fazer o meu fechamento. Já peço desculpa antecipadamente se falei muito rápido, mas é que o tempo era curto e eu tentei passar o maior número possível de informações que achei relevante. O paradoxo da luta emancipatória por meio do direito. Isso é uma coisa que, para nós que temos uma formação mais crítica, se mostra preocupante. Porque a gente sabe, falei há pouco de Pachucanes, que o direito, ele é a forma jurídica do capitalismo. Então, o direito vai ser manipulado para atender os interesses do capitalismo. Essa discussão toda de escola sem partido, basicamente tem dois eixos centrais. A questão de aniquilar o pensamento crítico a respeito das políticas, da injustiça social, da política econômica, e anular qualquer perspectiva que emancipe as pessoas da promessa do paraíso, de uma
vida eterna, maravilhosa, etc. Ou seja, anular o pensamento crítico. Anular o pensamento crítico. É isso que eles querem. E por que é necessário anular o pensamento crítico? Para que o capital possa desenvolver-se sem qualquer constrangimento. Para que a entrega de recursos naturais do pré-sal ocorra sem qualquer manifestação. Para que privatizações de setores estratégicos ocorra sem qualquer impugnação. Para que uma empresa pública lucrativa, como por exemplo os Correios, seja privatizada, porque apontam alguns defeitos na sua administração. Então, ao invés de nós corrigirmos os defeitos e mantermos a hegemonia nacional num serviço estratégico e lucrativo do ponto de vista mercadológico, a gente entrega para o capital privado para o benefício de poucos e prejuízo da nação, e ninguém vai reclamar porque nem vai ter noção do que está acontecendo. Mas é um paradoxo na medida que, apesar do direito ser a forma jurídica do capital, ele, nesse caso, vai ser uma das ferramentas que nós vamos ter que utilizar. Daí a relevância do convite que a Amanda Valdete fizeram, de nós sabermos quais são os aspectos jurídicos de tudo isso, para de repente o Ministério Público, para de repente alguma organização, principalmente os sindicatos, que precisam ser fortalecidos, possam atuar na defesa da gente. Agora, não é a única forma de defesa. A gente não pode ser ingênuo de achar que o direito vai dar sustentação a nós sempre, porque historicamente ele não dá. As políticas econômicas neoliberais fazem uso diário do direito justamente para solapar os direitos das massas, para diminuir o acesso a direitos sociais fundamentais, aos direitos humanos. Então, como que a gente pode se proteger dentro dessa ameaça que cada vez está mais próxima? Provavelmente semana que vem esse projeto vai ser votado e, pelo que eu pude perceber na reunião que ocorreu hoje lá na Câmara, ele será aprovado na Câmara. Então, o que a gente pode fazer? O primeiro ponto, eu acho que a gente precisa fazer uma autocrítica no sentido de que nós, professores, devemos ter consciência de que sem nós não há processo de educação, não há escola. Não há escola sem dois sujeitos, sem professores e sem alunos. Então só vai haver a concretização de tudo isso aqui se nós não tivermos consciência de classe e organização para definir ações estratégicas. Então a gente precisa ter um grau de organização em que, quando um de nós for afetado, todos vão parar. Enquanto não existir essa coesão, eles vão continuar solapando os nossos direitos. Consciência de classe para o desenvolvimento de ação estratégica. A gente precisa fazer essa autocrítica. Outra questão importante é internet e redes sociais. Eu falei no início, da onde surgiu isso? MBL, Revoltados Online e a família Ignorância. Inclusive, 2 membros da família Ignorância fizeram um projeto para essa escola sem partido no município do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro. Tentaram, não conseguiram, mas eles são persistentes, eles insistem. E eles têm estratégia, porque eles colonizaram o espaço eletrônico, colonizaram a internet. E nós? Nós precisamos mudar a nossa relação com essas redes sociais. Tem muita futilidade, tem muita informação que é tóxica, mas esse espaço está hoje com um domínio dessa turma. Então nós precisamos também agir dessa maneira, ocupar esse espaço, nos tornarmos hegemônicos também nessa mídia. E nós precisamos também ter consciência de que eles se utilizam de conceitos obscuros, conceitos vagos, doutrinação política e ideológica, esquerdismo, esquerdopatia, tudo informação sem qualquer tipo de precisão. É uma espécie de nove-língua, é uma espécie de duplo pensar, é algo estrategicamente feito por eles
de forma muito ardilosa, de forma muito astuta. E eu com isso não estou elogiando. Mas a gente precisa saber que o patriarca da família Ignorância disse que provavelmente vai nomear o seu filho, o Goebbels dele, o ministro da comunicação. E por quê? Porque ele sabe que o filho é fera. Fera no quê? Na manipulação das mentes hoje conectadas 24 horas com as redes sociais. A gente precisa também ocupar esse espaço. Como a gente vai fazer isso, eu não sei. Eu me considero, inclusive, um analfabeto. Mas a gente precisa ter uma relação mais estratégica no mundo digital. Eu finalizo dizendo que o lugar do professor é um lugar simbólico do ponto de vista psicanalítico. É um lugar de interdição ao gozo. É um lugar que precisa ser venerado de uma forma não fundamentalista, mas é necessário reconhecer a grandeza do professor. Nós precisamos tomar cuidado com iniciativas não tão incisivas contra nós, como, por exemplo, a utilização de ensino à distância, semipresencial, porque tudo isso são maneiras de mitigar a relevância, a importância do profissional da educação. É devagar, como diria Brecht, é devagar que as coisas começam, né? Primeiro levam uns, a gente não se incomoda, achando que não vão nos levar, mas no final nos levam também. A gente precisa rediscutir de forma organizada o papel do professor, não só no que diz respeito ao conteúdo, ensino-aprendizado, capacitação pedagógica, mas também do jeito que foi invocado pelo professor Luiz Gustavo, tomando a dianteira disso e não ficando, né, esperando as coisas acontecer. É necessário reagir estrategicamente. E eu finalizo me despedindo de vocês com um trecho do Paulo Freire, num livro Pedagogia da Autonomia. Diz Paulo Freire, aspas, minha presença de professor, que não pode passar despercebida dos alunos na classe e na escola, é uma presença em si política. Enquanto presença, não posso ser uma omissão, mas um sujeito de opções. Devo revelar aos alunos a minha capacidade de analisar, de comparar, de avaliar, de decidir, de optar, de romper. Minha capacidade de fazer justiça, de não falhar a verdade. Ético, por isso mesmo, tem que ser o meu testemunho, fecha aspas. Meus caros, muito obrigado pela atenção.